tema da nossa mensagem hoje, à luz de 1 Tessalonicenses 2,13, recebendo a palavra de Deus, a arte de ouvir a pregação. Deixe a sua Bíblia aberta, então, nesse texto da Escritura. Semana passada eu falei sobre o ministério da pregação como principal ofício do ministro cristão. O principal dever de um pastor, daquele a quem Deus chama para a pregação. Todos aqueles a quem Deus confiou esse ministério do pastorado, da pregação, hão de prestar contas a Deus. De modo que, embora exista outras atribuições, a principal é, sem dúvida, pregar o Evangelho. De igual modo, a igreja tem uma responsabilidade em relação ao ministério da pregação. A igreja precisa, como está sugerido no tema, aprender a ouvir a pregação. E é uma arte que se aprende, que se desenvolve. E há muitas igrejas que, por variadas razões, não sabem ouvir a pregação da Escritura. O que é importante? De igual modo, o pregador não pode transferir a responsabilidade que é sua de pregar o Evangelho, e a igreja não pode transferir a sua responsabilidade. Cada cristão, cada membro da congregação deve ter essa diligência, essa sensatez, essa responsabilidade de ouvir o Evangelho que está sendo pregado. Antes de entrar no texto, eu queria chamar a sua atenção para duas responsabilidades que a igreja precisa ter sempre em mente em relação ao ministério da pregação. Primeiro, a igreja tem que ter muito zelo e critério na admissão, na ordenação de pastores / mestres pregadores. Quando a igreja não tem diligência, critério e é negligente em relação a isso, ela comete o que eu falei na semana passada, eu chamei de autofagia. Ela muitas vezes envia para os seminários aqueles que no futuro vão destruí-la. Porque a igreja, falta a ela essa sabedoria de discernir quem de fato foi chamado. O ministério pastoral, a pregação do Evangelho não é para voluntários, é para aqueles a quem Deus soberanamente chamou. E compete à igreja discernir, à luz da Escritura, em particular das chamadas cartas pastorais, onde Paulo aponta, mostra, faz lá um sumário das qualificações que o ministro precisa ter para ser de fato um pregador, um pastor. Então a igreja precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes por ingenuidade, imprudência, conveniência ou mesmo tolice, a igreja se submete a ouvir homens desqualificados que não podem edificá-la por meio da pregação. E hoje um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é a quantidade de gente que se apresenta como pastor, como pregador e que causa uma desgraça tanto na igreja quanto na sociedade, porque as caricaturas vão sendo criadas a partir de leituras ou práticas equivocadas. A segunda responsabilidade da igreja, e é o foco da nossa reflexão aqui hoje, é que ela precisa aprender, repito, é uma arte, a ouvir diligentemente a pregação. Repito, insisto nisso, insisto. Qual é o principal dever de um pastor? Pregar. Paulo disse a Timóteo na antessala da morte, na antessala do martírio, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, de modo que este é o principal ofício pastoral, porque é o principal meio de graça, é por meio da pregação que a igreja é edificada, é por meio da pregação que pessoas são salvas, que a fé salvadora é infundida pela ação do Santo Espírito de Deus. E esta responsabilidade da igreja em ouvir com diligência a pregação tem sido negligenciada. Muitos, repito, não sabem ouvir a pregação. Observe, por exemplo, eu já ouvi, e você também, muitas propagandas, e algumas pessoas já fizeram, cursos de oratória. O que é que se tem, o que é que se pressupõe num curso de oratória? Aprender a fazer o quê? A falar em público. Agora, você já ouviu alguém apresentar ou fazer propaganda de um curso de escutatória? Todo mundo quer aprender a falar, e em particular falar em público. Mas observe, o número de pessoas chamadas para falar em público é muito menor do que a quantidade de pessoas que foram chamadas para ouvir.
E nós queremos aprender a falar, o que não é errado, mas muitos de nós não sabem ouvir. E a igreja, boa parte dela não sabe ouvir. Nós gostamos, pelo menos aqueles que são crentes e gostam da palavra, de ouvir boa pregação, de pregação que edifique, de pregação que possa encorajar, que possa nos exortar, nos edificar. E nós devemos orar, porque essa é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar a uma nação. Homens íntegros, piedosos, ortodoxos, que creem nas Escrituras e que preguem o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é uma das maiores bênçãos. Mas precisamos orar pelas igrejas, porque boa parte das igrejas não sabem, boa parte dos cristãos, ouvir a Escritura. Eu vou fazer uma citação de um homem que foi uma referência pastoral no século XVII. Ele escreveu alguns textos sobre esta prática pastoral, inclusive um livro muito lido chamado Pastor Aprovado, uma série de orientações para ministros que estavam começando o ministério da palavra. E ele, nesse material, ele dá uma exortação à igreja. Ele diz assim, observe, Richard Baxter, um puritano inglês do século XVII. Não vindes ouvir com o coração desatento, como se viesses ouvir uma questão que pouco vos interessa, mas vinde com um senso de indizível importância, a necessidade da santa palavra. Tendes um trabalho a fazer, tanto quanto o pregador deverias estar tão ocupados quanto ele. Deveríeis abrir as vossas bocas, digerindo a palavra, pois ninguém pode digeri-la em vosso lugar. Logo, trabalhai o tempo todo, abominando o coração preguiçoso, tanto quanto o ministério preguiçoso. O que ele está dizendo é, pior do que um pastor preguiçoso é uma igreja preguiçosa. Se existe uma responsabilidade intransferível sobre aquele que prega, de estudar com esmero, com dedicação, ou como disse Paulo aos Tessalonicenses, se afadigando na Escritura, aqueles que vêm ouvir devem também, de igual modo, preparar o coração. E como é que as pessoas vêm à igreja? Via de regra, boa parte das pessoas vem com o controle remoto na mão. Estão desligando o último lance do futebol. Estão brigando lá para ver quem entra no carro, a esposa brigando com o marido brigando com a esposa, uma correria para vir para a igreja. Não há um preparo adequado. E aqui então chegam. E é um zum, 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 uma confusão, fala aqui, fala acolá, agora vamos começar o culto. Ou seja, não há preparo prévio para ouvir a Escritura. Não há diligência, não há aquele interesse especial. Hoje nós vamos reunir mais uma vez para ouvir a Escritura. E qual é o resultado disso? Boa parte das pessoas voltam pior do que entraram. Ou como disse alguém, toda pregação vai lhe aproximar do céu ou do inferno, dependendo da maneira como você ouve. Ou seja, nós precisamos aprender a ouvir a pregação. O Baxter está falando de um fenômeno recorrente na história da igreja. Ele está falando desse problema de não preparar adequadamente o coração, que ele vai chamar de preguiça, da assedia, dessa indisposição. É muito curioso, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você tem homens notáveis pregando e pessoas rejeitando. Porque o problema não está necessariamente em quem prega. Muitas vezes, a pregação não é adequada, ou não foi bem preparada, ou o pastor, aquele que prega, tem as suas limitações. Obviamente, existe esse elemento. Mas, observe, Elias pregando, Jeremias o profeta, João Batista, o apóstolo Paulo, Pedro, estes homens notáveis, profetas e apóstolos, muitas vezes você vai encontrar na Escritura, eles pregando com propriedade, com fidelidade, no poder do Espírito, e muitas pessoas rejeitando, sendo indiferentes, ignorando, zombando, escarnecendo em alguns casos, desejando matar aquele que prega. Isso está muito presente nas Escrituras. E aqui eu chamo a sua atenção para duas coisas muito importantes, dois perigos, ou duas maneiras de não ouvir a Escritura, como não ouvir a pregação. Dois perigos muito comuns, lamentavelmente presentes no cenário evangélico brasileiro. Primeiro, ouvir com preguiça, a indisposição da mente. Olha o que diz o autor de Hebreus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Qual é o contexto dessa passagem? O livro de Hebreus é um livro fantástico. Nós já estudamos aqui na nossa escola bíblica dominical.
O contexto do capítulo 5, ele vem falando de uma temática extraordinária para a fé. O supremo, o superior sacerdócio de Cristo. Então ele vem abordando. E quando chega no verso 11, ele diz, olha, eu gostaria de falar mais. Eu gostaria de aprofundar essa questão tão essencial para a nossa fé. No entanto, essas coisas que são difíceis de entender, difíceis de explicar, ele acaba com aquela mentalidade, se é difícil não é de Deus. Ele está dizendo que existem coisas difíceis de explicar. E se é difícil de explicar, é também difícil de entender. E por que ele não pode prosseguir? Por que ele não pode avançar? Porque a congregação, o povo para o qual ele escreve, o povo para o qual ele prega, era uma gente que ele vai denominar aqui de tardios em ouvir. O que é que significa essa expressão tardios em ouvir? Que os tradutores para o português colocaram aqui, uma única palavra. Literalmente aqui é preguiçoso. Há aqui uma tradução eufemística. Ficaria chato chamar o pessoal de preguiçoso, não colocou tardios em ouvir. Mas literalmente é vocês são preguiçosos, lentos, descuidados. Eu gostaria de acrescentar mais, mas como é que eu posso fazer isso? Se vocês não têm nenhuma condição de receber alimento sólido, o máximo que eu posso oferecer a vocês é o ABC, é o leite, porque vocês não têm maturidade para aprofundar a reflexão. Havia neles um embotamento da capacidade espiritual para receber, compreender e aplicar os ensinamentos da Escritura. Não havia o quê? Disposição, por isso eu botei mente, porque isso tem a ver com o cognitivo, com a mente ativa, com a capacidade de refletir, de apreender. Porque crer é também pensar. A fé cristã alcança o coração, mas também passa primariamente pela mente. O John Gill, que foi um grande pastor batista inglês do século XVIII, ele disse assim, comentando essa passagem: com frequência, esse embotamento no ouvir se origina do orgulho e do preconceito, da irreverência ante a palavra de Deus. E com frequência, igualmente, do engano das riquezas e dos cuidados da vida. Se estivéssemos falando sobre 10 passos para enriquecer da noite para o dia, havia atenção. Se alguém estivesse comentando ou falando sobre uma mega promoção para passar 30 dias no Pacífico Sul, tudo grátis. Peraí, isso é interessante. Ele está falando do engano das riquezas e dos cuidados da vida, orgulho, irreverência, preconceito, entre outras coisas, embotam a capacidade de refletir, razão pela qual muitas pessoas vêm, mas não conseguem absorver a Escritura, o ensino, a pregação. A igreja hoje vive esse momento dramático, membros que deveriam estar em um estágio avançado da vida cristã, mas que ainda são crianças, a quantidade de gente medíocre, pequena, sem estatura, continuam as mesmas pessoas, a despeito de tanto tempo de vivência na ambiência da igreja. João Calvino, lendo esta passagem, pregando, comentando, ele faz um comentário irretocável. Observe o que ele diz, não é nada novo, mas observe. Certamente que a doutrina de Cristo, o Evangelho, provê leite para as crianças, assim como provê alimento sólido para os adultos. De forma, porém, que uma criancinha nutrida no leite maternal, não para que dependa sempre do peito materno, senão para que passe gradualmente a alimentar-se de alimento mais forte. Assim também nós devemos mamar o leite da Escritura ao princípio, para que mais tarde nos alimentemos de seu pão. O que ele está dizendo? Com muita propriedade, de modo irrefutável, que tem que existir progressão. O padrão é, você tem uma criança, um bebê não pode receber um alimento sólido, ele precisa do leite. É assim que Deus estabeleceu na ordem da natureza. Mas a criança não vai se desenvolver se viver somente de leite. Chega um momento que ela precisa gradualmente de um alimento mais sólido. E o que o autor de Hebreus está dizendo? Como eu gostaria de dar para vocês um prato mais robusto, um prato mais sólido, algo mais nutritivo, mas se eu fizer isso eu mato vocês, porque vocês são crianças espiritualmente raquíticas, porque não cresceram. E por que não cresceram? Porque eram tardios no ouvir, havia um embotamento na mente, uma preguiça. A pergunta então é, nós estamos crescendo? Se fizéssemos uma leitura retrospectiva nos últimos 5 anos, houve substancial crescimento? Sabemos mais sobre a pessoa de Deus? Caminhamos mais com Ele?
ou estamos literalmente estagnados, muitos de nós, talvez, adoecidos espiritualmente. Olha o que o profeta Amós diz, em uma palavra dura ao seu povo e a nós, obviamente. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. As palavras de Deus. O que nós temos com grande quantidade hoje, talvez no futuro não tenhamos. E o profeta está dizendo, olha, vocês vão ter uma fome e uma sede, mas não é de pão físico, nem de água física, mas de ouvir a palavra, e ela não vai estar mais entre vocês. Isso é realmente uma palavra dura, que deveria provocar reflexão. Então, o perigo de ouvir com preguiça. O segundo perigo é ouvir com resistência. E aí, passa pela indisposição do coração. Se ouvir com preguiça tem relação com a indisposição da mente, a mente resistente, a indisposição do coração passa pelo ouvir com resistência. Olha o que Paulo descreve a Timóteo, na mesma passagem que estudamos semana passada, agora nos versos subsequentes 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, no meio da igreja, ele não está falando dos ímpios, do mundo. Ele está falando da igreja. Esta gente não suportará ouvir a sã doutrina. Essa expressão sã doutrina é importante, porque diz respeito ao evangelho. E é sã doutrina porque promove saúde. É uma doutrina que promove vida. E essas pessoas, na ambiência da igreja, que frequentavam a igreja, que estavam lá na comunidade em que Timóteo era pastor, não suportarão a sã doutrina. O que é que eles vão fazer? Pelo contrário, cercar-se-ão de quê? Mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa expressão é curiosa, porque é uma metáfora, obviamente, que aponta para uma espécie de patologia que desejava ardentemente novidades. Então as pessoas não queriam o evangelho, não queriam a doutrina sã do evangelho, não queriam Cristo, não queriam a Trindade Santa, não querem a Escritura, não, eles querem o quê? Novidades, modismos, invencionistas. Então se cercam de falsos mestres, que possam lhes ensinar o que é conveniente, e o ouvido está coçando, está resistindo, o pregador está falando do evangelho, mas o evangelho não é atrativo. O que é atrativo são as invencionices dos que estão por aí, em toda esquina, nas televisões, nos rádios, na internet, ensinando outro evangelho para a própria condenação. Como disse Paulo, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Esta gente vai sofrer juízo, são malditos. Maldito é aquele que pregar outro evangelho, senão este que eu vos prego. Se um anjo descer e pregar outro evangelho, maldito seja. E no entanto, ao longo da história, muitos crentes não querem o evangelho, querem invencionices, mentiras, engodos, fábulas, destes pauradores, mentirosos, canalhas, que negam o evangelho, que torcem a mensagem da cruz para o próprio enriquecimento, para a própria vaidade. Esta gente vai sofrer juízo, porque são malditos, porque cospem na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é curioso notar, porque Jesus Cristo, o maior de todos os mestres, o incomparável mestre, estava na sinagoga de Nazaré, cidade natal, onde ele praticamente foi criado. E ele entra naquela sinagoga, já homem, ele se assenta na cadeira do rabi, abre o rolo do livro do profeta Isaías. Hoje se cumpriu o que diz essa escritura. Ele lê Isaías 61, e as pessoas começam a ouvi-lo, mas quando ele começa a pregar sobre a graça que vai para além dos judeus, alcança os gentios também. Olha o que acontece. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levantaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Quiseram matar Jesus por pregar a verdade. Religiosos que frequentavam lá a sinagoga todo sábado,
Quando o Senhor começa a pregar, então o problema não está em Jesus, obviamente, mas naqueles que ouviram, porque não estavam ouvindo o que queriam ouvir. Mas aquilo que o Senhor, que é a própria verdade encarnada, estava anunciando. Na ignorância e rebeldia daquelas pessoas, eles perderam a maior de todas as oportunidades. Ouvir o próprio Deus encarnado, o Davar e Yavé, a própria boca de Deus, o verbo por meio do qual Deus conjuga a redenção. E Jeremias também, que sofreu muita perseguição por conta do que pregava, diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Que coisa terrível. O profeta não está falando sobre os babilônios, o profeta não está falando sobre os pagãos edomitas, ele não está falando sobre os egípcios, ele está falando sobre Israel. Essa gente tem um ouvido incircunciso, há uma indisposição do coração, eles ouvem e não ouvem. Porque embora ouçam pelo ouvido físico, essa palavra não penetra o coração. Por que não? Porque eles não gostam da palavra de Deus. Eles querem ouvir o que gostam, não o que necessitam ouvir. Isso é extremamente perigoso. Devemos lamentar o fato, repito, de que não temos mais grandes pregadores. Mas existe uma coisa tão terrível quanto: faltam congregações capazes de ouvir com o coração. Gente que acorda num domingo, dia da ressurreição, e diz: ó Senhor, hoje é o pote de ouro da semana. Que desejo ardente, que alegria de ir à casa do Senhor, me reunir com os meus irmãos e ouvir a tua palavra sendo exposta. Oh, que anseio! Há anseio para ir para os estádios, para as praias, para as diversões, para os ídolos medíocres e pequenos. Embora essas coisas possam ser boas e aproveitáveis. Mas não anseio, porque não gostam dela, não gostam da palavra. Igrejas medíocres produzem pregadores medíocres e vice-versa. E em muitas igrejas, a única exigência que se faz do pregador é a seguinte: que o sermão seja o mais curto possível. Inclusive é uma tradição em que aqueles que ensinavam os padres medievais a fazerem as homilias, era o seguinte: a homilia tem que ter 15 minutos. Até 15 minutos, Deus está falando. 20 minutos é o homem. 25 minutos é o diabo. Quanto mais curto, melhor. Essa prática está no meio da igreja evangélica. Sermão bom é sermão rápido, de modo que me atenda aqui agora, que seja antropocêntrico, centrado em mim. Eu quero uma palavra para mim de vitória, de restituição, de glória. Você é cabeça, você não é cauda, essas baboseiras todas. Benjamin Warfield, um dos gigantes de Princeton, ele disse assim: se não há fogo no púlpito, cabe você acendê-lo nos bancos. Nenhum homem pode fracassar em encontrar-se com Deus no santuário, se ele traz Deus consigo para ali. Como é fácil transferir a culpa de nossos corações frios, gélidos, para os nossos líderes religiosos. O que ele está dizendo é o seguinte: a culpa é sempre daquele que prega. Não foi muito bom hoje. Como é fácil fazer isso? Gélido está o seu coração, entenebrecido, negligente, irreverente, que não orou nem um minuto para ser dilatado, para receber, para acolher a palavra da vida. Ele está dizendo: há uma responsabilidade dupla, há uma via dupla, daquele que prega e daquele que ouve. E Deus vai cobrar de ambos. Que aquele que prega, pregue com diligência, com fidelidade, com zelo, no poder do Espírito. E que aquele que ouve, ouça com diligência, porque vai ser cobrado no grande dia, quando o Senhor descortinar todas as coisas e trazer tudo à luz. Voltando ao texto, sua Bíblia está aberta e o texto vai ser projetado para você conferir. 1 Tessalonicenses 2,13, recebendo a palavra de Deus, a arte de ouvir a pregação. Vamos aprender com os Tessalonicenses como é que se ouve a pregação. Se não é com preguiça, se não é com resistência, se não é com indisposição da mente e do coração, como é que eu devo ouvir a pregação da palavra de Deus? Está aqui um exemplo para nós. O texto diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus.
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes, ele diz. É interessante essa igreja, eu gosto muito dos Tessalonicenses. E essa passagem também é importante porque se tivéssemos o Novo Testamento numa ordem cronológica, a ordem que nós temos é estética. Os maiores livros para os menores livros. Porque se a ordem fosse cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento seria essa carta, escrita no final da década de 50. Então Paulo escreve esse primeiro documento, a primeira carta do apóstolo Paulo, embora haja uma controvérsia em relação à carta aos Gálatas, mas ele escreve esse documento muito antigo e nós aprendemos bastante sobre essa igreja. É uma igreja que foi fundada num tempo recorde, porque em 3 semanas, pregando na sinagoga, aos sábados, Paulo então, muitos judeus se converteram, mulheres distintas, gregos piedosos, tementes a Deus, e fundou-se ali uma igreja. Só que alguns judeus, segundo o próprio relato de Lucas, no livro de Atos, instigados por inveja, criaram um complô, fizeram uma conspiração, dizendo, olha, esse homem está pregando uma espécie de resistência ao Império Romano. Ele está apresentando outro Quírios, outro senhor que não é César. Então, as autoridades, os chamados politarcas, que eram magistrados civis, porque aquela cidade, uma cidade que era considerada colônia livre, era administrada por um grupo de magistrados e pela assembleia, pela demos da cidade. Então eles ficaram preocupados, porque eles não queriam nenhum tipo de perturbação política, porque poderiam perder o status de colônia livre do Império Romano. Então eles ameaçaram a Paulo e os demais missionários, pressionaram um homem chamado Jasson, que era o anfitrião daqueles missionários, e falaram, olha, esses homens têm que ir embora daqui. Eles não podem ficar aqui, você paga a fiança e manda esses homens embora. E Paulo então vai embora, mas lá fica a igreja plantada, vigorosa, robusta, superlativa, uma igreja rica da graça de Deus, que tinha suas fraquezas, razão pela qual Paulo escreve 2 cartas para corrigir, mas que tinha muitos predicados. E um dos predicados, Paulo lembra, logo no início, na primeira carta, é que eles, em meio a muita tribulação, receberam a palavra com alegria no Espírito Santo, é o que diz o capítulo 1, verso 6. E nesta recepção à palavra, nós aprendemos então algumas verdades sobre como ouvir a pregação do Evangelho. 3 grandes elementos aqui. Primeiro, devemos receber a palavra com apreciação. Isso envolve o coração, a emoção. Observe então que o texto vai dizer que eles receberam a palavra com apreço. Ou seja, havia uma abertura no coração, as emoções, eles estavam com alegria recebendo a pregação do Evangelho. O texto vai dizer, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste como palavra de Deus, não como palavra de homens, perdão, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Eles receberam então com apreço, receberam a palavra com alegria, com entusiasmo. Não era Paulo. Paulo era o veículo, era a palavra de Deus. Isso é muito curioso. Por quê? O que é que significa ter apreço pela palavra? Não é uma expressão que a gente usa com frequência, razão pela qual a gente precisa parar e pensar. O que significa receber a palavra com apreço, ter apreço pela palavra? É um sentimento de afeição, de valorização. É um sentimento em relação a algo que nos é precioso, que nos é caro, que nos é rico. Receber a palavra com um profundo senso de gratidão, como quem está recebendo algo de grande valor. Foi assim que eles receberam. Não era uma igreja como as que nós temos hoje, nesse formato, nos nossos edifícios. Eram em casas. E lá estava Paulo, o teólogo da igreja, o missionário, o pastor Paulo. E aquela gente se reuniu, boa parte dela gente simples. E eles ouviam com uma profunda atenção, como que recebendo algo da parte de Deus, com entusiasmo, com apreço, valorizando. E Paulo diz, olha, eu louvo a Deus por isso. Paulo sabia o que era pregar e não ter retorno. E Paulo diz, olha, que experiência fantástica. Quando eu pregava, eu olhava os olhos de vocês e eu via que vocês recebiam a palavra com apreço. Como alguém que o coração está aberto para receber. Porque não é a palavra de homens, é a palavra de Deus, por meio de homens. Que Pedro diz ter sido levantados pelo Espírito Santo do Senhor. Há uma experiência muito rica de um missionário notável, um brasileiro chamado Ronaldo Lidório. Por muito tempo trabalhou entre os cocombas,
A palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. Esse brasileiro plantou 23 igrejas na África. Batizou mais de 5.000 pessoas em tribos animistas, feiticeiras, traduziu o Novo Testamento para muitas línguas, é um dos grandes missionários da atualidade. Um homem muito capaz, voltou para o Brasil e tem servido muito a nossa igreja, a igreja brasileira. Ele conta essa experiência que ele estava trabalhando entre os Cocombas, uma tribo. Eu já contei essa experiência aqui para os irmãos e é uma experiência forte, que nos enriquece e que ao mesmo tempo nos constrange, nos chama à reflexão e à mudança de atitude em relação à Escritura. Então ele reunia essas pessoas, na sua maioria pessoas simples, que vinham das aldeias para uma aldeia central, para um centro comunitário, e ali ensinava a Escritura, traduzia a Escritura. E ele conta de uma senhora de 60 anos, que fez o caminho, observe, vou lhe dar a informação com precisão. Ela fez um caminho de 4 dias para receber instrução. Ouviu a instrução, memorizou 13 versículos e fez o caminho de volta. Quando ela estava no meio do caminho, ela volta. E chega tarde da noite lá na aldeia, bate na porta. Pastor, me ajuda aqui. O que foi que aconteceu? Eu esqueci o 13º versículo. Eu só tenho memorizado 12. Eu preciso do 13º. E eu esqueci. Mas poderia ter sido outro dia. Não. A palavra de Deus é muito preciosa para se perder pelo caminho. Isto é apreço. Eu pergunto a você, você tem apreço pela palavra? Você ama a palavra? Quantas Bíblias empoeiradas? Quantas salas de escola bíblica esvaziadas? Reunião de oração esvaziadas. Por quê? Os crentes não têm apreço pela palavra. Como diz Jeremias, não gostam dela. E os filhos de Adão, nós todos, especialistas nas desculpas evasivas. Cansaço, horário, tempo, filho, mulher, cachorro, papagaio. São as mais variadas desculpas para justificar a miséria, a pobreza, a falência, a mediocridade, a irreverência. E quem perde? As próprias pessoas que não gostam dela e que não agem como esta senhora, abençoada senhora. Há pessoas que preferem uma cama confortável, uma sala de estudos bíblicos, um bom prato de comida, a uma pregação capaz de nutrir e transformar o coração. Todos nós temos as nossas evasivas e devemos lançá-las aos pés da cruz em arrependimento, contrição e mudança. Conselhos para aqueles que querem ter apreço pela palavra. Vejamos. Primeiro, reconheça a suprema autoridade da palavra de Deus. Este livro que nós chamamos de Bíblia, esta biblioteca com 66 livros, não é obra humana. Passa pelos dedos humanos. Foram homens, em torno de 40, que registraram a revelação, mas é obra de um autor, o próprio Deus. É um livro sem igual, incomparável. E Pedro diz, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade do homem. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E esse tesouro tem que ser lido, estudado, memorizado, cantado, ouvido, com esta perspectiva. Suprema autoridade, é a palavra de Deus, o Tribunal Supremo, através do qual nossa doutrina é analisada e a nossa conduta também. Por isso a tradição diz, regra de fé e prática. Fé, doutrina. Prática, comportamento. Como é que o seu comportamento tem que ser avaliado? À luz da Bíblia. Eu estou certo ou errado? A Bíblia vai dizer. O que eu penso, o que eu creio, está certo ou errado? A Bíblia vai dizer. Ela é a regra, o Tribunal Supremo, é a suprema autoridade. Nós batistas temos uma herança riquíssima, que muitos desconhecem. Confissão Batista de 1689, lá em Londres, capítulo 1, artigo 4. Vejam como os nossos pais na fé viam este elemento da autoridade da Escritura. A autoridade da Sagrada Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas provém inteiramente de Deus, sendo Ele mesmo a verdade e o seu autor. A Escritura, portanto, tem que ser recebida por ser a palavra de Deus. Não é testemunho, não é autobiografia,
Não é a experiência de um ou de outro, não, é a revelação registrada. Este livro santo, que deve ser recebido, crido, que deve ser acolhido por ser a palavra de Deus. Esse é o principal elemento. Você não pode receber com apreço um livro que você tem dúvidas em relação a ele. Segundo, reconheça a devida primazia da palavra na adoração pública. Por que a Bíblia tem a primazia no culto? Pelo menos nas igrejas saudáveis. Por que a pregação tem maior espaço na liturgia cristã? Porque a palavra de Deus é soberana, é suprema, é a maior necessidade da igreja. Oramos quando estamos reunidos, cantamos quando estamos reunidos, mas a maior importância é ouvir a Escritura. Porque é pelo ouvir e ouvir a palavra que nossa fé nasce, que a nossa fé nutrida, ela é fortalecida. Observe o que diz Neemias sobre o momento histórico de Israel, quando o povo volta do cativeiro. Esdras, o grande escriba Esdras, abriu o livro diante de todo o povo. Tente imaginar esse cenário. E este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto, num púlpito. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Está em Neemias 8:5. Agora o verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. E o texto vai dizer que todo o povo atenciosamente ouvia a exposição, leitura e explicação por meio do Esdras, o escriba. Deus moveu o coração daquela gente para se reunir. Quando eles se reuniram, voltando do cativeiro, qual era a maior necessidade? Que a palavra fosse erguida, para que a nação fosse reconstruída. E Esdras teve essa perspectiva, Neemias também. Hoje o povo busca resultados, benefícios pessoais e não a palavra de Deus. Querem bênçãos, mas não a Deus. Tem fome de sucesso, visibilidade, glória, vaidade, fama, mas não tem fome da palavra de Deus. É por isso, entre outras coisas, que há tanto empobrecimento no nosso meio. O centro do culto cristão é a palavra de Deus. O povo todo estava presente, desde o nascer do sol, diz o texto de Neemias, para ouvir a pregação da palavra. Eu estive em Cuba 2 vezes. E possivelmente vou voltar no futuro próximo para assistir aqueles irmãos. Na última viagem, já disse aos irmãos, um grupo de aproximadamente 200 e poucas pessoas de manhã e 200 e poucas pessoas à tarde vinham dos mais distantes lugares para receber instrução. Senhores, senhoras, vinham andando de bicicleta, a cavalo, de carro, de carona, de todo tipo. Eu encontrei um senhor que tinha andado quilômetros e quilômetros. Chegou manhã bem cedo, ficava até o final do dia. Eram estudos bíblicos durante a manhã, a tarde e a noite, um culto onde a palavra era exposta. E quando os pregadores começavam a pregar exposições de 50 minutos, 1 hora, às vezes não passavam 1h20, eles ficavam ouvindo, recebendo. Ou seja, no culto, na vida da igreja, a palavra tem que ter a primazia. E mais, valorize a pregação da palavra como expressão da graça de Deus. A palavra em nossas mãos, irmãos, em nosso idioma, esse acesso é a expressão da graça de Deus. Você sabe que há muita gente que não tem isso. Não tem. Em Cuba, visitei vilarejos no interior. 80% dos membros têm uma Bíblia. Eles revezam as Bíblias, porque não tem. O governo comunista de Cuba queima centenas de contêineres que enviam Bíblias para lá. Bíblias. Centenas de Bíblias queimadas. E os crentes não têm acesso. Muitos deles têm dificuldade. Mas aquela gente valoriza a pregação como expressão da graça de Deus. Thomas Brooks diz assim, olha que exortação. Se você quer que Deus o ouça quando você ora, precisa ouvi-lo quando ele fala. E Deus fala por meio da palavra. Não é anjo Gabriel, nem anjo Rafael. É pela palavra. É pela palavra de Deus sendo pregada todas as vezes que a igreja se reúne. Quem não traz Deus de casa não encontra na igreja. A nossa indisposição faz uma enorme diferença. Se você vem com desejo de receber a palavra da vida, essa palavra vai encontrar teu coração, mesmo que aquele que prega não tenha condições de pregar com a devida habilidade, eu diria. Foi assim que Spurgeon foi convertido, não foi por meio de um grande pregador, mas de um homem que estava lá suprindo necessidade, porque o pregador não pôde chegar àquela comunidade metodista por conta de uma nevasca. Um homem apenas lia repetidamente Isaías, olhai para mim e vivei. Somente isso.
e Deus converteu um dos grandes pregadores da história, um garoto de 16 anos à época. Então valorize a Escritura como expressão da graça de Deus. Caminhando, além de receber a palavra com apreciação, o outro elemento, receber a palavra com apropriação. E aí passa pela mente, passa pelo cognitivo. Observe então mais uma vez o verso. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido, guarda essa palavra, recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, observe, não como palavra de homens, e sim como palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Paulo usa duas palavras diferentes para receber. A primeira, da ideia de transferir ou de passar a outro algo, de receber de outro alguma coisa. Então Paulo diz, olha, vocês receberam, eu levei a palavra e vocês a receberam. Só que a segunda palavra aí, vocês acolheram ou acolhestes, não com palavra de homens, mas com palavra de Deus, é a ideia de ouvir com a mente, de internalizar, de apropriar-se, de aceitar, de assimilar. A ideia de acolhimento aqui é apropriação. Eles ouviram com o coração, com apreço, coisa maravilhosa a palavra, mas também acolheram aqui, na mente. Havia uma mente arguta, uma mente ativa, recebendo, acolhendo a palavra. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês se apropriaram da palavra, acolheram a palavra. Isso é muito interessante porque nos remete à parábola do semeador. A famosa parábola do semeador. E na parábola, nós não vamos lê-la toda por conta do tempo, você tem ali 4 tipos de ouvintes, segundo Jesus. 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. E eu quero chamar a atenção para 2 deles. 2 tipos de ouvintes. Primeiro, o primeiro deles, que é o ouvinte à beira do caminho. O ouvinte com a mente fechada. Olha o que diz Jesus no versículo 4 e depois no 19, onde ele interpreta a própria parábola. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Ele dá a interpretação. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado à beira do caminho. O que Jesus está dizendo é que o pregador, esse semeador, ele está lançando a semente, ele está pregando. E uma dessas sementes caiu, então, à beira do caminho. Quando é que a semente cai à beira do caminho? Cai à beira do caminho quando aquele que ouve está com a mente refratária, fechada. Não se apropria, não acolhe. A semente bate e não penetra. Ela cai à beira do caminho. Então, muitos ouviam a pregação de Jesus e não compreendiam a mensagem. Então, o problema era o pregador? Antônio Vieira, que Fernando Pessoa chamou de o imperador da língua portuguesa, diz que o problema não está na semente, nem no semeador, mas no solo. O problema não é a palavra, nem quem prega. O problema é o solo, impenetrável. Semente caindo à beira do caminho. Então vem o maligno e rouba, arrebata a semente. Na própria passagem de Mateus, Jesus diz, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para suceder que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Pessoas que ouvem e não compreendem. Por quê? O coração está impenetrável à graça. É a semente que cai à beira do caminho. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Esse tipo de mente fechada. Não era assim que os tessalonicenses ouviam a palavra. Quando Paulo pregou, eles receberam com o coração e acolheram com a mente. A mente estava aberta, compreensivamente. E aí nos aponta o quarto ouvinte que Jesus diz na sua parábola, que é o ouvinte da boa terra. E a minha oração é que haja muita gente aqui com um coração assim, coração da boa terra. Mente compreensiva. Observe então os versos 8 e 23. Outra, enfim, caiu em boa terra. Ah, na boa terra. Deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. O que foi semeado em boa terra, quem é esse tipo de gente? É o que ouve a palavra e a compreende, apropria-se, recebe. Quem ouve assim, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Como é que eu sei que alguém está ouvindo ou não a pregação? Os frutos. Os frutos. O que Jesus está dizendo aqui é que o homem de mente compreensiva, o homem que recebe a pregação, como os tessalonicenses receberam a pregação de Paulo, você identifica essa pessoa pelos frutos que ele está produzindo. Se a vida está sendo transformada,
ser mais simples, mais servo, mais gentil, mais amável, mais caridoso, ser mais servidor, ser mais parecido com Cristo, este homem está ouvindo a pregação. Mas se não há mudança, se não há transformação, não é boa terra. A palavra está passando de largo, está caindo à beira do caminho, porque não produz transformação. A pregação da palavra, quando entra no coração, produz transformação, que não é abrupta, não é instantânea, mas é processual, gradual, mas vai de glória em glória, como diz Paulo aos Coríntios. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus assim. Há um livro, já traduzido em português, muito interessante, A Prática da Piedade, de um homem chamado Lewis Bailey. Ele diz assim, ao ouvir, o conselho dele para os piedosos, ao ouvir, aplique cada expressão como proferida a você por Deus. Não é para o seu vizinho, não, é para você, meu amigo. E não pelo homem. E esforce-se não tanto para ouvir o som das palavras do pregador em seus ouvidos, mas sim para sentir a operação do Espírito agindo em seu coração. É triste, irmãos, ver gente entrando e saindo da igreja todo domingo para a sua própria condenação. Jesus não disse para aquele povo, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom, se tivessem feito os milagres que vocês viram, aquela gente teria se convertido. Mas vocês estão todo dia testemunhando essas coisas, ouvindo este evangelho e continuam a mesma pessoa, o mesmo Adão, que não é parecido nem um pouco com o Filho do Homem, com Cristo. Ou seja, gente que ouve, mas que não é transformada, porque a palavra não cai na boa terra, cai à beira do caminho, a mente está fechada, quando a mente deveria estar aberta, uma mente compreensiva. Foi assim que os Tessalonicenses foram transformados. É tão interessante, eu já disse isso aqui em outra ocasião, alguns anos pregando nessa passagem, Paulo, ele inventou uma palavra, no sentido de cunhou uma nova expressão, quando ele fala no capítulo 3 ou 4 aos Tessalonicenses sobre o amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros. Paulo diz, olha, no que tange ao amor, eu não tenho nada mais a recomendar, a não ser que vocês continuem nessa direção. Porque vocês, aí Paulo diz, usa a expressão, vocês aprenderam do próprio Deus, teodidactos. Deus foi o próprio professor de vocês, no que tange ao exercício do amor comunitário. Porque aquela gente foi penetrada pela palavra, e a palavra transformou todas as dimensões da existência deles. Então nós precisamos receber a Bíblia assim, a palavra assim, a pregação assim, com o coração aberto, acolhendo. Com o coração aberto, envolve emoção, e também com a mente aberta, com a disposição na mente, que envolve então o elemento cognitivo, apropriando-se da palavra exposta, da palavra pregada. E por fim, ainda desfrutando da sua atenção, devemos receber a palavra com aplicação. Isso envolve vontade, volição. Com apreciação, com apropriação e com aplicação. Observe a última expressão do verso 13. Ele diz assim, com efeito, esta palavra está operando eficazmente em vós, os que credes. O que Paulo está dizendo aqui é que esta palavra estava produzindo mudanças. E qual era a evidência dessas mudanças? Houve uma perspectiva diferente pela palavra. E agora a volição, a vontade foi afetada. Qual era o desejo desses homens, dessas pessoas? Senhor, me transforma. Muda a minha vida. Quando eu olho a mim mesmo no espelho, o que eu vejo não é agradável. Quando eu sondo o próprio coração, quando eu faço um autoexame, há tantas coisas ruins, Senhor. E Paulo disse que o Espírito estava operando eficazmente neles, os que creram na palavra. Ou seja, houve aplicação da palavra. O propósito da pregação não é fazer você conhecer mais. A Bíblia tem como propósito, não é dar informação, envolve informação, mas não é simplesmente te deixar um catedrático em teologia, em doutrina, em história. Essas coisas fazem parte. Mas o propósito da Escritura é nos transformar, é mudar a volição, a vontade de ser alguém mais parecido com Cristo. Observe o que diz o autor de Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa palavra é viva, gente, e ela transforma. Ela muda a nossa vida. Esse aspecto volitivo é quando a vontade é afetada pela verdade e nos conduz a mudanças significativas no modo de pensar, no modo de viver,
no modo de nos relacionar uns com os outros, enfim, em todos os aspectos da nossa vida. Deixa eu lhe contar a história desse homem aqui chamado Lew Wallace, um general americano que viveu no século XIX, finalzinho do século XIX. Esse homem era um ateu professo. Naquele tempo você tinha poucos ateus. O ateísmo nasce praticamente no século XVII, XVIII, com o movimento iluminista, a Revolução Francesa, enfim. E atravessou o Atlântico, e muitas pessoas, sobretudo aquelas que se achavam grandes, superiores, como esse notável general americano, ele ridicularizava a fé cristã, fazia objeção aos dogmas da igreja, não queria papo com a religião. Ele disse, olha, sabe de uma? Eu vou provar para vocês que essa religião é para os incautos, é religião dos ignorantes. E ele se dedicou a estudar a Bíblia, para provar que a proposta do evangelho era uma falácia, era um engodo, era uma mentira. E o que aconteceu? Esse homem, então, se converte. Ele vai para as bibliotecas buscando documentos para provar, supostamente, que o evangelho estava errado. E ele tem um encontro pessoal com Cristo. Não é, observe, com história apenas. Não é com informações apenas. Não é com doutrina apenas. Não é com teologia apenas. Envolve essas coisas. Mas ele teve um encontro com Cristo, o Cristo que transforma. A palavra aplicou-se à vida dele, mudou a mente, a vontade, houve o aspecto volitivo, e esse homem foi transformado. E qual é o testemunho dele? Comecei a escrever um livro para provar que Jesus Cristo nunca existiu. E quando me dei conta, estava provando que ele de fato existiu. Tal convicção tornou-se em mim certeza absoluta. Ao estudar seu caráter, não tive mais dúvida ser o Filho de Deus, e assim abri totalmente o meu coração a ele. A palavra de Deus é verdadeira e nos conduz a Cristo. E o impacto desse homem foi grande, porque exatamente no dia 12 de novembro de 1880, ele escreve uma obra que se tornou um clássico da literatura, um romance que nós conhecemos como Ben-Hur, que mais tarde um cineasta americano, início do século XX, publicou ou produziu e que ganhou 11 estátuas do Oscar. Uma das grandes obras, o Ben-Hur, que conta então romanceadamente o encontro de um homem com Cristo ressurreto. Ou seja, a palavra mudando a perspectiva, mudando o coração. Repito, não é informação apenas, não é doutrina, não é teologia apenas. É mudança, é aplicação da verdade no coração. Eu estou caminhando para o final e quero ler para vocês outro testemunho notável do bispo inglês John Riley. Ele diz assim sobre o poder transformador da palavra, sobre aqueles que de fato recebem a Escritura. Só há uma evidência de que estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. Isso aqui é teste básico. Só há uma evidência de que estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus. A evidência é produzir fruto. O fruto aqui referido é o fruto do Espírito. Arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e de caráter, dedicação à oração, humildade, amor cristão, mente espiritual. Essas são as únicas provas satisfatórias de que a semente da palavra de Deus está realizando o trabalho que lhe é próprio em nossas almas. Se estes frutos, ou este fruto, não está sendo evidenciado na sua vida, você está ouvindo um discurso, você está ouvindo algo que de algum momento você pega alguma coisa mais agradável, outra hora rejeita, mas não está recebendo a palavra de Deus. A pregação do evangelho produz fruto, e ele vai pontuar aqui. Santidade de vida, mudança no caráter. Quem é mentiroso para de mentir, gente. Quem compra e não paga, começa a pagar os compromissos. Quem é casado, honre a sua esposa, honre o seu marido, obedeça os seus pais, ame os seus filhos, tem que ter mudança de vida. O evangelho é mudança de vida. Ele está dizendo que quem ouve a pregação é transformado. Repito, não é abrupto, não é instantâneo, não é da noite para o dia, mas processualmente acontecem mudanças. Finalizando, Colossenses 1:10. A fim de viverdes, propósito da pregação, a fim de viverdes, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém, meus irmãos? Há uma conversa entre os pregadores que quando o amém é fraco, é porque a mensagem é exortativa. Amém, pastor? Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Olha só
Que coisa interessante essa imagem. Recebendo a palavra de Deus, a arte de ouvir pregação. Você tem aí 5 pessoas, em tese. 5 personagens. Alguém está pregando. Observe a imagem comunicando verdade. É assim que a gente deve ler uma obra de arte. Olhar para um quadro. Tentar capturar a mensagem. Alguém está pregando. Observe que o púlpito está um pouco acima. Não é porque o pregador é superior àqueles a quem ele prega. Não. Esta plataforma está acima. O púlpito está no centro porque a escritura está sendo exposta. Essa é uma tradição evangélica protestante. O púlpito no centro. E o homem está pregando. E ele está chamando as pessoas ao arrependimento, à confiança em Cristo. Ele está, eu posso até ver daqui o texto que ele está usando para pregar. 1 Tessalonicenses 2,13, tenho certeza que ele usou essa passagem. Só que há 4 tipos de pessoas ali, cada uma respondendo de uma maneira diferente. E nesta noite aqui, você é uma dessas 4 pessoas. Não tem uma quinta, uma sexta, nem são 3. 4 tipos de pessoas. Primeiro, existem aqueles que estão de costas, incrédulos, que rejeitam a palavra. Não necessariamente do ponto de vista físico. Você pode estar virado para o pregador, de frente para aquele que prega, mas com a mente e o coração de costas. Qual é o nome que uma pessoa dessa deve receber? Incrédulo que rejeita a palavra. Há muita gente assim nas igrejas. Elas entram por variadas razões. Quer ver um amigo, quer ver como é que estão as coisas. Lá fora está tão quente, aqui está tão legal. Mas elas estão de costas, incrédulos, tal como aqueles para os quais Jesus pregou, que ouviram o Filho de Deus pregando e rejeitaram a pregação. Existe um segundo grupo, os que estão sentados, mas de modo irreverentes, não ouvem a palavra. Estão sentados, estão ouvindo, mas o coração empertenido. E nessa atual conjuntura da tecnologia, num culto de 1h30, 2 horas, o camarada envia uns 4 e-mails, mensagem para lá, mensagem para cá, fecha negócio, compra carro, aluga casa na praia. Ele está aqui, mas o coração está longe, muito longe. Não há nenhum senso de maravilha. É um evento social. A maioria nem Bíblia traz mais. O pastor projeta só para levar a Bíblia, né? Meu vizinho vai ver que eu estou com Bíblia aqui e vai complicar para mim. Observe que ele está com o pé sobre a perna. Isso indica o quê? A irreverência. Tem muitas pessoas que não têm o senso da maravilha, meu irmão, ouça, para o bem da sua alma e da sua família. O culto cristão é uma audiência com Deus vivo. Você sai daqui abençoado ou amaldiçoado. Que é isso, pastor? É isso mesmo. A maneira como você ouve a pregação, que não é do pregador, o pregador é o veículo que comunica, vocês vão sair abençoado ou debaixo de juízo. Como disse o antigo puritano, toda pregação te aproxima do céu, te aproxima do inferno, depende de como você ouve o evangelho. Mas há um terceiro grupo, os que estão de pé. São impacientes, também não ouvem a palavra. A ideia de estar de pé ali não é porque ele está animado com o que está sendo pregado. Ele está vendo, meu irmão, que hora você vai terminar isso? E tem alguns que não esperam nem o pregador chegar à porta, né? De vez em quando, se eu não fosse mais forte, eu teria alguns problemas e fraturas aí, porque passa por cima de mim, corre. Eu falei, o ônibus está passando, é o trem, é o último trem? Não, é porque quer chegar na porta primeiro do que eu. Falei, não, meu irmão, vai, chega na frente, vai lá, vai nessa força, vai na força de Gideão. Impaciência, agitação, o que é isso? Você pega as liturgias antigas da igreja, o pregador termina de pregar, a igreja assentada, meditando o que foi pregado, é impetrada a bênção, que não é invenção da igreja. As pessoas recebem aquilo, elas estão ali, contritas, agradecidas a Deus, depois saem para a vida, saem para a missão. Mas não é assim que as pessoas fazem, porque elas estão em pé, na impaciência, e não ouvem a palavra. Mas há ali um grupo representado por aquele homem,
que está quebrantado, esses são os que ouvem a palavra. Ele não está ali diante de uma espécie de adulação ao pregador. Ele não está ali dizendo, olha, que mensagem, que pregador. Não é isso. Ele está prostrado diante da palavra que está sendo pregada. Ele está arrebentado, quebrantado, quebrado, porque é esta quebradura que nos faz novos. É como um vaso que quebrado para ser refeito. Ele é quebrado pela palavra. Todo domingo é dia do Senhor nos quebrar, nos transformar, nos moldar. E sem esse quebrantamento, você ouviu o homem falando, mas não ouviu Deus falando. Porque quando Deus fala, Deus quebranta. Sabe por quê? Disse Davi, Deus, derrama a tua luz nas minhas trevas. E quando Deus derrama a sua luz nas nossas trevas, a gente não fica igual um pavão. A gente se humilha. Meu Deus, se o Senhor observar as nossas iniquidades, quem pode ficar de pé? Ou como disse o Salmo 19, absorve-me das que me são ocultas, absorve-me das faltas que me são ocultas. Nós precisamos então pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Eu quero te encorajar, meu irmão. Muda a sua maneira de ouvir a pregação do Evangelho, para o bem da sua alma, para o bem da sua família, para o bem da sua nação. Eu quero ler um texto ainda, observe. Quem aprecia devidamente a palavra, coração, apropria-se da palavra, mente, e aplica a palavra, volição. Seu ser como um todo será controlado pela palavra de Deus, e o Senhor lhe dará vitória. Mente, coração, vontade, transformadas pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu falei para vocês que iria mencionar a atitude dos bereanos, mas basta os tessalonicenses. Em outra ocasião nós vamos falar sobre os bereanos que receberam a palavra com critério. Fiquemos em pé, vamos ler a palavra de Jesus. O texto diz assim, vamos ler juntos? Vai passar aí no slide. O texto é aquela passagem de Deuteronômio que Jesus Cristo cita na sua refutação ao diabo. Ele diz assim, todos juntos, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Vamos orar. Curve a fronte. Vamos todos falar com Deus. Todos nós, antes de cantarmos. Nós vamos cantar este verso da Escritura, mas precisamos orar primeiro. Senhor, reunidos aqui, nós confessamos os nossos pecados. Confessamos que nem sempre ouvimos a Tua palavra como os cristãos tessalonicenses. A irreverência em nosso meio, a impenitência, a dureza de coração e tantas outras coisas que o Senhor conhece e abomina. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não permita que sejamos como ouvintes cuja semente cai à beira do caminho. Coração fechado, mente fechada. Liberta-nos das nossas misérias, Senhor. Como nós cantamos ainda há pouco, limpa o nosso coração da amargura, do ressentimento. Limpa o nosso coração do pecado que tenazmente nos assedia, que nos endurece, que nos torna tolos. Ó Senhor, liberta-nos de nós mesmos, para que todas as vezes em que este santo ajuntamento aconteça, haja um coração aberto, uma mente aberta e uma vontade disciplinada para ser transformada pelo Senhor. Queremos, tal como os cristãos em Tessalônica, ter apreço por Tua palavra, que ela nos seja cara, rica, deleitosa, prazerosa, como diz o salmista, que possamos ter prazer na lei do Senhor. Ao mesmo tempo nós oramos para que também possamos acolher a palavra, nos apropriar dela, que essa palavra encontre uma mente aberta, iluminada para receber a palavra, Senhor, e que essa palavra possa produzir frutos em nós. Nós não queremos ser conhecidos como sendo pessoas que conhecem a doutrina do Evangelho, conhecem a teologia e a história da igreja cristã, embora estas coisas tenham valor, o Senhor sabe. Mas nós queremos ser pessoas mais parecidas com Cristo. Repreende a fúria do maligno no nosso meio, que ludibria, que engana, que torce. Ó Deus, derrama graça sobre a igreja.
derrama o teu Espírito sobre a igreja. Somente o teu Espírito pode quebrantar um coração altivo. Somente o teu Espírito pode circuncidar os ouvidos do coração. Nós oramos por isso, Senhor, pedindo que não sejamos como aquelas pessoas que, ouvindo o próprio Cristo pregar, rejeitaram a verdade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Quanta gente no nosso meio indo para o inferno a despeito de ouvir tantas vezes a pregação do Evangelho. Ó Senhor, coisa terrível é o auto-engano. Abre os olhos daqueles que ainda não nasceram de novo, Senhor. Abre os olhos daquele que nasceu de novo, mas vive no caminho errado, na vereda da injustiça e da impiedade, para que sejamos filhos da luz, vivendo transformados por Cristo ressurreto. Que assim seja, Senhor. Que esta igreja continue sendo uma igreja viva, onde a Tua palavra tenha primazia, onde a Tua palavra é bem querida, onde a Tua palavra é ouvida com gosto e com zelo, e que jamais falte, Senhor, quem pregue assim, e nem tampouco quem ouça assim a Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.